Antes de começar esse vídeo, tem uma promessa a fazer para vocês. Deixa eu só abrir minha colinha aqui, que esse vídeo eu vou tentar fazer o máximo possível filosófico e não falar tanto do cristianismo. Mas eu não consigo simplesmente, nos meus textos, principalmente o tema que me veio de ideia, eu preciso falar sobre o cristianismo, meu amigo. Vocês já viram aí o título? Será que realmente o homem tem o seu livre-arbítrio puro? Mistura o cristianismo com isso. Como que eu não pego as ideias de Calvino, as ideias de Pelágio, as ideias de Armínio, as ideias bíblicas e não coloco aqui? Então, eu vou. Primeiramente, você vai se inscrever no canal e eu vou falar um pouquinho mais da parte bíblica sobre esse tema agora no início do vídeo. Se você não gosta da parte bíblica, metade do vídeo, como eu sou muito arrastado, com certeza vai levar metade do vídeo para eu falar a parte bíblica. E depois disso, aí sim vem a parte filosófica com os pensadores. Para você, ateuzinho de Twitter. Não, brincadeira, porque aqui a gente respeita todas as crenças e descrenças. Pode ser errado, e é errado, mas a gente respeita. Isso que importa, mas você está errado. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o que a filosofia e principalmente a teologia pensam sobre o livre-arbítrio do homem. Posso adiantar que talvez as ideias se convirjam, que o homem por si só não tem o seu livre-arbítrio. Para iniciar esse vídeo, eu gostaria de começar com um famoso pensador chamado Nicolau Maquiavel, que soltou a famosa frase usada até hoje em vídeos do TikTok ou do Instagram e até vídeos com IA pelo YouTube, que é: o homem é mau por natureza, a menos que ele precise ser bom. Algum tempinho depois, Jean-Jacques Rousseau tentou refutá-lo, ou talvez não, só fosse o próprio pensamento dele, que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Quero trazer aqui, antes de tudo, a visão bíblica. E na visão mais bíblica possível, Maquiavel está completamente certo. Há inúmeros textos que provam que o homem nasce com a natureza pecaminosa e o pecado é mau. Pecado entrou no mundo pelo único homem que teve livre-arbítrio, que foi Adão. E ele escolheu pecar. E por causa do pecado de Adão, onde nós pecamos, mas não faz sentido, isso é injusto. Sim, é injusto, eu concordo com você, mas pecamos com Adão a lei. E a prova disso é porque eu e você escolhemos hoje pecar todos os dias. Pecado está enraizado dentro de nós e nós escolhemos pecar. E pode ser injusto, porém, Cristo, Jesus Cristo, por meio de um sacrifício que deveria ser eu e você, que deveríamos morrer à lei, Cristo morreu por nós. E nós, simbolicamente, como também pecamos com Adão no início, nós morremos com Cristo e fomos ressurretos, uma nova criatura. E sim, pecado já nasce com a gente. Uma criança já nasce má, já nasce com a vontade do pecado. A criança é salva? Aí depende de muitas linhas teológicas. O que eu particularmente acredito que é o que a maioria dos calvinistas presbiterianos clássicos ou reformados acreditam é que Deus sim salva essas crianças e as pessoas que não têm condição de aceitar a Cristo por uma salvação extraordinária. Ou seja, ali se faz um dos maiores milagres de Deus. As pessoas que não têm mente, não têm consciência para tomar a voz e dizer: eu quero a Cristo Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Deus faz uma salvação extraordinária. Porque a salvação é por Ele e pela graça dele. E Ele dá esse benefício a quem Ele quiser. É aquela famosa frase que os pais às vezes soltam para o filho: a graça é minha e eu dou a quem quiser. E eu poderia entrar nesse tópico muito e muito e muito. Porém, isso daí fica para outro vídeo, quem sabe. Eu estou aqui para debater a maldade do homem. Mas é claro, fica claro em textos como Romanos 7,14: eu estou vendido como escravo ao pecado.
Pouquinho depois, em Romanos 7,19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo, um dos que mais pregam sobre isso, que o pecado está dentro do homem. É literalmente isso, o pecado já está lá. A gente, o bem que a gente quer fazer, às vezes a gente não consegue fazer, a gente não consegue fazer com a nossa força, mas o mal que a gente não quer, que a gente não tem intenção, a gente faz por causa da nossa natureza. Em João 8,34, João escreve: todo que comete pecado é escravo do pecado. Em Efésios, novamente, Paulo 2, do 1 ao 2, vós estáis mortos em vossos deleitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, ou seja, todo mundo é pecaminoso, todo mundo está sobre a maldição do pecado, todo mundo é mau. Só para encerrar com chave de ouro, em Romanos 8, que fica lá, você pode abrir sua Bíblia, Romanos 8, do 7 ao 8, leia esse contexto todo, eu só estou falando algumas frases. Ele fala lá: a mente carnal é inimiga de Deus e não é capaz de se submeter. Ou seja, mente carnal, a mente do homem é completa inimiga de Deus, porque é má, porque tem um pecado. E hoje, nós como seres humanos, nós não temos o livre-arbítrio de escolher a Deus por si só, de escolher o bem por si só, porque nossa natureza vai contra isso. Primeiramente, como que somos salvos e conseguimos fazer atitudes bens? É uma ação sobrenatural do Espírito Santo dentro dos nossos corações. O Espírito Santo age nos nossos corações, que aí sim faz-nos querer nos dobrarmos e nos prostrarmos a Cristo e falar: eu estou arrependido da minha vida completamente pecaminosa. É isso que nós cremos. Tem sim a responsabilidade humana que caminha como isso, mas se não tiver essa ação primordial, que é o Espírito Santo que toma primeiro, o homem não terá esta liberdade para escolher o bem. De resto, toda livre vontade que ele vai ter vai pender para um lado mau. Spinoza, agora vamos entrar um pouquinho em filosofia, fala que os homens se julgam livres porque são conscientes de suas ações, mas ignoram as causas que as determinam. Ou seja, sim, a gente tem consciência de nossas ações, mas quais são as causas que determinam essas suas ações? Realmente é você ou é a sua maldade dentro de você? Maquiavel completa. Não só o homem é mau por natureza, mas ele ainda assim completa, ele disserta a sua tese, a menos que ele precise ser bom. Às vezes a gente pode ter essa natureza de maldade, mas quando a gente precisar, necessitar ser bom, porque isso vai talvez dar uma posição pública melhor para a gente, dar alguma coisa melhor para a gente, alguma melhoria em nosso benefício. A nossa maldade vai falar tão alto que a gente vai fazer a nossa livre vontade para ter atitudes boas, mas com intenções erradas. Realmente, isso daí são livres ações nossas de escolher o bem, é um livre-arbítrio nosso de escolher o bem, ou simplesmente é a nossa maldade falando tão alto que a gente vai fazer um bem a um benefício nosso próprio? Schopenhauer, um dos filósofos talvez mais pessimistas que dá para se dizer e que me assusta até hoje, ele fala que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. É até bastante complicada isso. Basicamente, tu age, mas os teus desejos vão te controlar. Igual uma coleira no pescoço. A natureza do homem vai estar presa que nem uma coleira aqui no pescoço, falando que a gente pode sim fazer o que quer, mas não podemos querer o que a gente quer. Ou seja, os nossos desejos vão nos controlar, que nem um homem controla o seu cachorro usando a guia. Nietzsche é bem estranho usar Nietzsche para explicar um conceito cristão. Tinha um vídeo meu que foi derrubado do YouTube, que o título era Deus está morto, que, para quem não sabe, é uma frase de Nietzsche. Mas eu gosto muito de usar a filosofia de Nietzsche porque ele fala algumas coisas que dá para a gente basear e aprimorar também a filosofia cristã, quem sabe.
Ninguém é responsável por sua existência, por sua disposição psíquica, por estar em determinado tempo e ambiente. A nossa liberdade é só um arranjo de forças te guiando. Nietzsche não cria em Deus, mas ele entende que tinha uma força que guiava a nossa liberdade, ao nosso livre-arbítrio para a direita ou para a esquerda, para tomar as nossas decisões. Freud, Freud, Field, ou seja como vocês querem, um dos maiores escritores da psicanálise, psicologia moderna, fala: o eu não é senhor, nem na sua própria casa. Você acha que decide, mas teu inconsciente está mundando mais do que você. Às vezes a gente toma decisões pelo nosso próprio inconsciente, que às vezes não é nem pensado por a gente próprio. O que que a gente queria fazer? Só o nosso subconsciente, é só a nossa natureza tomando aquela decisão. Bom, os comentários estão abertos aí para você dar as suas respostas. Realmente temos o livre-arbítrio de tomar as nossas decisões, ou seria somente uma livre vontade pendendo para a nossa natureza pecaminosa? Tem vários autores cristãos que tentam me explicar isso. Calvino, Armínio, o Pelágio, eu não vou falar nem que é cristão, porque é uma completa heresia que, inclusive, o arminianismo tomou para si. Não entendeu? Vou deixar o cardzinho aí em cima, tá certo? Mas, enfim, isso daqui só foi um link para outro vídeo. Assista para você entender. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E tamo juntasso, galera. Muito obrigado. Um beijão. E a gente se vê na próxima. E quarta-feira tem vídeo. Se prepara meio dia pra você assistir, meu irmão. Tamo juntasso, viu, galera? É nóis.